Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta noite de 6 de junho de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema Inteligência Artificial e Sistema de Justiça. E para isso, o nosso convidado é muito especial, promotor de justiça João Edson de Souza. Doutor João Edson, como é a sua primeira participação no programa, eu tenho certeza que será a primeira de muitas, mas tradicionalmente, quando é a estreia de um entrevistado no programa, a gente procura conhecer, antes de entrar propriamente no tema, um pouquinho da pessoa do entrevistado, porque certamente a sua história de vida, a sua história profissional, ela vai servir de inspiração para muitos que estão nos assistindo. Então, por favor, doutor João Edson, como que o senhor foi parar no Ministério Público? Por que dessa escolha? A carreira jurídica? Enfim, conte um pouquinho para a gente da história de vida do doutor João Edson de Souza. Então, Heraldo, primeiro, obrigado pelo convite, satisfação, viu, estar participando, falando desse tema aí que agora tá tão em voga, né? Tá aparecendo, e eu tenho certeza que ele vai continuar tendo muito destaque na nossa vida de maneira geral, né? Não só na comunidade jurídica, que ele já tem um impacto há algum tempo, mas eu acredito que isso realmente vai repercutir na vida de todo mundo de uma maneira muito significativa aí, principalmente no decorrer aí dessa década para frente. Então, eu sou formado em Direito, né? Sou bacharel em Direito, me formei no Rio Grande do Sul, na Universidade Católica de Pelotas. Eu sou natural de Santa Catarina e me formei em agosto de 2001. E logo que me formei, quando fazia a faculdade de Direito, fazia a faculdade também de Ciências Sociais, mas tinha o objetivo de advogar na área empresarial. Eu gostava muito da área de Direito Empresarial, ainda tenho interesse na área, apesar de no Ministério Público a gente não ter, né, essa atuação tão voltada, né? Apesar de direito familiar, alguma coisa, mas isso também no nosso estado aqui não é uma área onde há uma repercussão grande nas atividades do Ministério Público. Mas meu objetivo era advogar na área empresarial, era dar aula, e basicamente foi o que eu fiz. Eu, terminando a faculdade em 2001, eu retornei para o meu estado natal, que era Santa Catarina, e lá eu iniciei a advocacia, primeiro no estágio, né, já formado, mas no estágio porque aquele período já tinha que fazer a prova da OAB lá em 2001. Então eu fiz a prova da OAB no decorrer de 2001, fui aprovado, iniciei uma pós-graduação e fui aguardar um pouco, né, para tentar dar aula. E também, passado aí um ano e meio, alguma coisa, eu estava trabalhando já como advogado e lecionando direito comercial, uma disciplina aí não muito querida, né, por grande parte dos alunos, e talvez até tenha sido por isso que eu tive uma facilidade em ingressar na atividade de docência, porque também não é uma disciplina onde há um número muito grande de professores, né? E, enfim, eu advoguei um bom tempo, 3 ou 4 anos, e de repente eu resolvi que queria ter uma atividade pública, e outras razões não me recordo bem assim especificamente, mas eu, na época, também a dificuldade, né, você advogando, a correria é muito grande, principalmente férias, folga, não conseguia tocar os projetos de mestrado e outras coisas. Eu digo, não, vou tentar alguma coisa que pelo menos períodos de férias, né, de quando você se afasta, efetivamente você consegue, né, sair para se preparar. E isso no Ministério Público a gente tem, né, essa possibilidade.
e tinha também na Defensoria Pública. E aí eu parti para comecei a estudar para concurso, e o primeiro concurso que eu fui aprovado no ano de 2005 foi para a Defensoria Pública de Sergipe. E então eu fui aprovado em 2006, começo de 2006 eu fui para Sergipe, lá permaneci até 2007, porque no ano antes, no final de 2006, eu já tinha sido aprovado no concurso para promotor de justiça aqui no Tocantins. E aí a modificação de Sergipe aqui para o Tocantins, da Defensoria para o Ministério Público, eu também dava aula lá em Aracaju, lecionava e era defensor público, acabou sendo uma questão também, uma certa influência financeira, porque na época havia uma diferença grande, né, de vencimentos, mas também de perspectivas e assim por diante. E desde então eu estou aqui no Tocantins já há 16 anos, completando no comecinho de agosto. Agora eu faço 16 anos de Ministério Público. Muito legal, uma história muito rica, muito bonita, muito inspiradora, certamente. Por acaso, lá em Aracaju, o senhor deu aula na Universidade Tiradentes? Não. Não, eu não cheguei a lecionar na Tiradentes. Lá hoje é a faculdade, na época era a Faculdade de Sergipe, que hoje, se eu não me engano, é a Faculdade Estácio, né? Já era da Estácio, mas ela tinha esse nome. Eu tinha uma carga horária bastante grande nessa faculdade, período da manhã e da noite, mas a Faculdade de Tiradentes é a universidade particular mais tradicional, né, de Sergipe, grande instituição de ensino. Eu tive lá, de 93 a 97, lecionando na Universidade Tiradentes. Saí do Rio, da Estácio, para lá, e de lá me transferi para cá, para a Universidade Selma, onde estou já há 25 anos. Então, as nossas histórias até que parecem um pouquinho, assim, tem alguns pontos de interseção. Bom, sou apaixonado por Aracaju, pretendo, quando me aposentar, voltar para lá e viver o resto da vida lá, porque é uma cidade maravilhosa, né? Magnífica. Espetacular, Eu tenho uma magnífica. filha, minha filha é nascida em Aracaju. Ah, é? A minha primeira filha também nasceu em Aracaju. Eu acho que isso também me fez ter uma ligação emocional mais forte também com a cidade, porque eu já tinha dois filhos no Rio e queria ter uma menina e ela nasceu justamente em Aracaju. Mas que ótimo. Bom, doutor João Edson, o tema da nossa conversa hoje é inteligência artificial e sistema de justiça. A proposta do nosso programa, embora ele tenha uma grande audiência em meio à comunidade jurídica do Maranhão e, claro, de resto de todo o país, porque hoje a gente está na internet, né, através do YouTube, do Instagram, do Twitter, né, enfim, de todas as redes sociais, mas tem uma boa parte da nossa audiência que é a população mesmo, a sociedade de um modo geral, pessoas que não estão afetas a esses temas jurídicos e tal, embora saibam da importância e da relevância deles e que eles acabam, de alguma forma, afetando a vida dessas pessoas. Então, eu sempre peço aos entrevistados, e isso vai ser fácil para o senhor, porque é professor, então didática já faz parte do seu dia a dia, que seja o mais didático possível, que é para que essas pessoas também consigam compreender o tema da entrevista, né? Então, a primeira pergunta seria essa: como é que o senhor explica para a nossa audiência o que é exatamente inteligência artificial e sistema de justiça? Perfeito. Já vou fazer um esclarecimento inicialmente, né? Porque eu não comentei a parte acadêmica do meu estudo, né? Do que eu tenho feito, e eu tenho feito. Hoje eu sou aluno de doutorado e terminei o mestrado faz 3 ou 4 anos. E essa parte ligada à inteligência artificial, que mais especificamente, né, do que a gente está tratando hoje da forma de inteligência, que é a inteligência artificial generativa, que é uma nova forma, né, eu não diria uma nova modalidade, mas é uma nova forma de inteligência artificial. Então, assim, tudo isso que eu vou comentar, né, que a gente está falando, ainda são estudos, inclusive, que não são especificamente objeto nem do meu mestrado, nem do meu doutorado,
que é realmente um tema que surgiu com maior força agora, nesse momento, embora a gente já tenha, né, alguns anos essa discussão. E então isso é objeto, na verdade, de estudos paralelos que eu tenho feito, alguma coisa que eu escrevi, que o senhor acabou também tendo acesso no estado de São Paulo, né? E que eu fiz algumas considerações, né, sobre o tema, e tenho procurado, né, fazer uma leitura, ouvido bastante. Nós temos palestras excelentes que a gente encontra no YouTube, assim, quando a gente sabe, né, pesquisar e procurar, realmente tem material bem interessante para a gente ouvir. E o que acontece? Essa inteligência artificial que nós temos, essa modalidade generativa, que basicamente a grande diferença dessa inteligência artificial para aquilo que a gente já tinha e a gente já tem funcionando no sistema de justiça, é que essa inteligência artificial ela consegue inovar, né? Ela tem um certo grau de criatividade, né? Ela consegue, a partir de questionamentos, de indagações, formular para você uma resposta, né, intuitiva e adequada aos questionamentos que você está formulando. E essa é a grande novidade que, ao mesmo tempo, empolga e, ao mesmo tempo, preocupa muito. Porque nós já temos, né, inteligências artificiais aí, hoje tudo que a gente utiliza, na verdade, quando a gente vai utilizar o Google, né, que a gente chama esses motores de busca, ou, né, softwares de busca, como o Google, o Yahoo e outros, mas o mais famoso, né, que o ouvinte provavelmente conhece, eu uso basicamente o Google, né, e que me parece o melhor, que está trabalhando uma ferramenta similar a essa que a gente, do chat GP, que tem sido aí, né, mais comentado, e o que acontece? Ele já é uma forma de inteligência artificial, né? Ele já pega termos, mescla aqueles termos, como a gente pode ver, ele, inclusive, palavras que a gente escreve distorcidas ou erradas, ele também faz um conserto e, às vezes, te traz a pesquisa corretamente. E os tribunais já utilizam muito isso, né? Principalmente os nossos tribunais superiores, STJ, que é a corte que me parece estar mais à frente nesse ponto, que é exatamente para seleção, para preparação de julgados, para preparação de emendas, né? Onde ele auxilia, obviamente, uma revisão feita pelo um responsável, mas ele já prepara, ele já produz emendas muito próximas daquela que seria feita pelo servidor, digamos assim. Mas essa inteligência artificial que é utilizada não é passada questões para ela. Olha, o professor Heraldo apresentou uma petição inicial dizendo que o cliente dele tem direito a determinada posse, né, de determinada área, o imóvel, porque ele já está naquele imóvel há tantos anos, né, e está tendo lá a oposição de fulano contra isso. Ele tem razão ou ele não tem razão? Né? Claro que eu não estou colocando detalhes mais específicos dos requisitos da petição inicial. Mas, enfim, essa inteligência artificial, e eu até para esse artigo que a gente comentou, que trata do tema, eu fiz um questionamento sobre coloquei uma hipótese de uma legítima defesa, de dois cidadãos que se encontraram num bar, né, e aí um cidadão se desentendeu com o outro, e narrei como é que houve as agressões e perguntei se seria, né, o caso de reconhecer uma legítima defesa. E o app me respondeu, né, a inteligência artificial me respondeu, dizendo que aparentemente sim, ela tem uma certa cautela, dizendo que tem que consultar um advogado, mas aí já é a parte, né, do desenvolvedor que se previne aí, né, de alguma responsabilidade. E aí eu voltei a perguntar, não, mas e se a gente analisar do ponto de vista da legítima defesa na doutrina, na jurisprudência do Brasil? Ele aperfeiçoou ainda mais a resposta. Então, e a resposta é extremamente satisfatória. Claro que eu fiz um questionamento que nós poderíamos fazer para um aluno de direito penal 1 ou 2, né? Mas mesmo assim, né, é uma coisa que surpreende, né? Bem diferente daquilo que a gente já tinha. E aí eu te pergunto, se esse computador começa a me dar uma resposta para um caso que, convenhamos, ele tem a sua simplicidade,
Mas vamos dizer que, assim, nós também precisamos esse tipo de inteligência artificial generativa né, que produz, que gera esse tipo de solução, de resposta à demanda que é passado para ela. Ele trabalha com banco de dados, ele nem é especialista em direito penal, né? Ele responde perguntas de tudo, né? Nós não sabemos qual é bem, essa é uma grande preocupação, inclusive, nós não sabemos bem qual é a base, né, que ele consulta para essas respostas, né? É até duvidosa essas respostas muitas vezes. Mas o Poder Judiciário pode construir uma base de dados, especificamente com doutrina, com jurisprudência selecionada, e nós passarmos a fazer esse questionamento a um juiz robô, por exemplo, né? Eu até comentava contigo que havia recebido recentemente, tinha encomendado um livro e recebi, que é um livro em espanhol, O Juiz Robô, e aqui ele trata o perigo da independência judicial, que é a independência do Poder Judiciário, né, com esse tipo, como é que nós vamos ter um juiz robô ou alguma coisa. Então você veja que a discussão não é só nossa aqui, né, no Tocantins ou no Maranhão, né, ou no Brasil de maneira geral, né? Essa é uma preocupação muito grande, porque você não tem como ignorar isso, né, professor Heraldo? A ferramenta está ali, né? Nós temos naquele artigo do Estado de São Paulo, o que eu acho mais importante do que eu escrevi é mais ou menos o seguinte: nós já vimos algumas autoridades se manifestando, olha, não dá para, nós vamos limitar a utilização desse tipo de ferramenta, nós não vamos ter um juiz robô, um juiz julgando um robô, né, um software julgando o cidadão. Agora, isso vai depender muito se o cidadão não vai querer ser julgado pelo robô, né? Porque o que acontece hoje não tem como eu chegar e dizer, olha, no meu escritório ninguém vai utilizar o computador, né? Ninguém vai utilizar a internet. Isso não é mais uma coisa possível, né? Você chegar aí hoje no seu trabalho, olha, ninguém mais vai usar o WhatsApp, né? Então, até quando que o cidadão vai tolerar? Vamos dizer que o Poder Judiciário, CNJ, diga, olha, não se usa a inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Até quando uma determinação dessa vai vingar? A OAB vai aceitar isso sempre, você tendo ferramentas, né, que possam garantir a efetividade, a resposta, a celeridade, né, porque o Judiciário sempre enfrentou esse desafio, né? O Judiciário hoje não responde às demandas do cidadão dentro de um tempo razoável de maneira geral, né? É só nós falarmos com qualquer advogado, né? Então, há uma demora, né, para esses julgamentos. Então, até quando, né, que a gente vai poder dizer, olha, não queremos esse instrumento? Então, isso para mim é o ponto-chave da discussão. Eu acho que é necessário realmente se preparar, desenvolver essas ferramentas para você poder ter alguma limitação, mas ignorar ela ou fazer de conta que ela não vai influenciar e que ela não vai entrar na vida de todo mundo, acho realmente um perigo muito grande, sabe? Sem dúvida. Dr. João Edson de Souza, promotor de justiça lá no estado de Tocantins. Eu estava aqui saboreando as suas explicações e me veio aqui um filme na cabeça, porque na semana passada nós recebemos aqui em São Luís, num evento lá da universidade onde eu atuo atualmente, e eu faço lá o cerimonial da universidade, e a gente recebeu, então, o ministro Reinaldo Fonseca, lá do STJ, que é daqui do Maranhão, por coincidência, é ex-juiz federal e hoje ministro do STJ. E ele estava relembrando como era a pesquisa de jurisprudência há muitos anos. E ele falando, e eu lembrando que eu fiz isso também. Era com as fichinhas que a gente comprava, assinatura lá de uma determinada editora, que mandava todo mês fichinhas atualizadas com a jurisprudência mais atual, que não era tão atual assim, porque até pesquisar, confeccionar aquelas fichas, distribuir, demorava um pouco e tal. E aí a gente foi passando, né, por ferramentas de busca, mineração de dados na internet. Hoje, o senhor está dizendo, a gente já está numa nova fase, que é da inteligência artificial generativa. Essa é capaz não só de pesquisar esses dados, mas trabalhar com eles para dar uma resposta, e uma resposta muitas vezes satisfatória. Mas aí, doutor João Edson, vem a grande preocupação, que eu acredito que seja essa também, a sua preocupação, dentre outros,
que é o seguinte: será que não é possível induzir ou manipular essa base de dados para obter respostas que interessem ou não a um determinado segmento? Enfim, qual é o grau de confiabilidade disso? Quem certifica isso? Quem verifica isso? É mais ou menos por aí a sua preocupação ou tem outras além dessas? Olha, eu a respeito especificamente da gente imaginar uma certa manipulação da inteligência artificial para uma decisão no sentido A ou para o sentido B, eu, num primeiro momento, até não me preocupo muito do ponto de vista da reflexão, né? A gente não conhece muito bem, né? Por exemplo, essa inteligência artificial que tem aparecido mais, mas nós temos aí correndo atrás já o Google, correndo atrás, outras empresas que já nós temos pelo menos umas 3 aí que estão desenvolvendo, essa que está mais aberta, que o pessoal tem utilizado mais. Então, assim, do ponto de vista da reflexão, eu não tenho me preocupado muito na questão nessa. Eu estou partindo do princípio ideal para você poder fazer uma reflexão de que não poderia haver manipulação. O que nesse primeiro momento parece mais preocupante é o que tem se destacado algumas pessoas que estudam o assunto, é a questão da base de dados, né, a base para a produção dessa inteligência, né, das soluções que são dadas. Então, por exemplo, a pessoa tem havido questionamentos assim: opa, e se dentro desse banco de dados aonde a inteligência artificial produz resposta, e vamos até sair um pouquinho do meio jurídico, já que a gente, né, tem outras pessoas ouvindo também, vamos passar, por exemplo, para uma situação que abrange a maioria das pessoas, pais, né, que têm crianças em casas, né? Então, hoje em dia, né, muitas vezes esse tipo de inteligência artificial tem trazido algumas soluções interessantes, né? Os pais chegam, né, muitas vezes em casa cansados, né, e tem aquele trabalho da escola para ser feito, né? Responder algumas questões. Muitas vezes o pai gosta de matemática, a mãe gosta de química, mas o trabalho de casa é de história, né? E aí, como é que faz, né? Então, você já pode ter uma saída. Mas aí, falando exatamente, vamos dizer que o trabalho seja de história, né? Vamos analisar o trabalho que é produzido por essa inteligência artificial e nós não sabemos efetivamente qual é a fonte de dados que essa inteligência está utilizando. Então, eu ouvi agora, por exemplo, lia hoje pela manhã, na leitura, logo depois que acordei, na leitura matinal, que na Índia vai ser retirada a teoria de Darwin dos livros de biologia. Não vão mais adotar a teoria, né, da evolução, que é comum aí para as crianças, né, no estudo da biologia, vão tirar essa matéria. Então, como é que você imagine um estudo sobre evolução, coisa básica de genética, né, e assim por diante, da teoria da evolução, você não tratar de Darwin? Extremamente complicado. Na parte de história, né, vamos dizer, hoje a gente tem visto, infelizmente, de maneira recorrente, a questão da xenofobia, a questão ligada a neonazismo, né, a supremacia branca. Então, qual é a fonte, por exemplo, se essa criança que eu estou dando o exemplo, precisar fazer um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E então, será um trabalho desse apresentado que negue, por exemplo, a ocorrência do Holocausto, né? Ou que diga, ou trate de outra maneira, né, a posição e todos os horrores, né, praticados pelo nazismo, né, sob a direção de Hitler, né? Então, isso é uma grande preocupação, né? Agora, o Poder Judiciário pode utilizar fontes, né, específicas aonde ele, dentro da inteligência artificial que ele tem absoluto controle, como eu dizia antes, ele ter selecionado qual é a doutrina, qual é a jurisprudência, né, que deve ser utilizado por essa inteligência artificial. Mas antes de concluir essa parte que você me perguntou, eu já ouvi na semana passada que há desenvolvedores que têm verificado que essas inteligências artificiais que estão sendo desenvolvidas, que eles têm conseguido identificado elementos onde ela tem produzido inteligência além daquilo que está no banco de dados, mais do que a produção de textos. Então, a preocupação é grande, é tão grande, por exemplo, que os Estados Unidos já está criando na estrutura do governo
já tem a ideia de ter um órgão de controle sobre as atividades dessas empresas ligadas à inteligência artificial dessa natureza. Então, você veja como há realmente uma preocupação, não só do ponto de vista acadêmico, mas também até do ponto de vista de segurança, de maneira geral. Perfeito. Estamos conversando com o Dr. João Edson de Souza sobre o tema inteligência artificial e sistema de justiça. Dr. João Edson, o senhor diria que essas ferramentas tecnológicas, como a inteligência artificial e sua aplicação no sistema de justiça, elas naturalmente seriam utilizadas? O momento é esse, isso aconteceria independentemente de qualquer outra coisa, ou a mudança de processo civil, que teve uma mudança, inclusive, filosófica, né, de adoção do sistema de precedentes, que não era tão importante, né, para nós, brasileiros, para o sistema de justiça brasileiro. Isso levou a um impulsionamento da inteligência artificial ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Foi uma mera coincidência? Eu penso que não houve um desenvolvimento nos tribunais da utilização desse tipo de ferramenta. Como eu falei, o STJ tem desenvolvido ferramentas, algumas até próprias, extremamente, assim, nós temos estudos no Conselho Nacional de Justiça bem interessantes sobre o tema, de tudo que tem sido feito, quais tribunais que têm trabalhado essas ferramentas, e, na verdade, há alguma medida, todos os tribunais têm trabalhado essas ferramentas. Falta talvez um pouco de divulgação, mas se nós conversarmos com pessoa do Tribunal de Justiça do Maranhão, do Tribunal de Justiça do Tocantins, você vai ver que nós temos em alguma medida já uma grande utilização dessa inteligência artificial dentro até do sistema, como o EPROC e outros, eu não sei qual que é utilizado no TJ do Maranhão, nosso aqui é o EPROC, então todos eles até uma medida já têm alguma utilização. Mas o certo é que quando passou a se focar no sistema de precedente, a necessidade e também a questão das demandas repetitivas, né, da organização das demandas repetitivas, que é um volume muito grande, e essas nossas cortes especiais, a nossa Corte Constitucional, é uma loucura completa, né, o número de processos que são analisados anualmente, né, milhares de processos por ministro, né, nós pegamos essas cortes que nem o STJ, se você fizer uma pesquisa lá, e que a inteligência artificial vai te ajudar na pesquisa lá no site, você vai ver que a grande maioria das decisões tomadas pelo tribunal, na verdade, não são coletivas, são decisões monocráticas, né? Já aplicando os precedentes e sacramentando, e só se houver recurso sobre recurso para ser analisado em alguma das câmaras, em alguma das turmas, né, no caso do STJ. Então, assim, eu acredito que que as ferramentas, na verdade, a inteligência artificial se mostrou importante, né, e acabou se desenvolvendo ela como ferramenta importante para esses tribunais e para o tribunal em si. Agora, uma coisa é você ter esses instrumentos para facilitar o trâmite processual, para facilitar a pesquisa, para facilitar a seleção dos julgados que devem, né, das ações que devem ir. Não se mudou, basicamente, não se mexeu em nada, né, do Código de 73 para o Código de 2015, por causa disso. Já, obviamente, né, o julgamento, né, de alguma demanda, né, uma sentença aí produzida pelo robô em si, como tratam lá na Espanha, mas pelo software, na verdade, e isso já seria totalmente diferente. Mas eu acredito que, quando se passar e ela ter uma influência efetiva no julgamento, inicialmente a gente vai ter ela como uma ferramenta do juiz, né? E a partir daquilo o juiz vai se utilizar desse instrumento para a confecção da minuta, né? Então, eu acho que um impacto grande, aí eu acho que a gente vai ter um impacto grande no serviço, no número de servidores. Eu acho que a questão dos cartórios judiciais, a gente vai ter uma diminuição muito grande da quantidade de pessoas, né? E aí eu não vou sair do Ministério Público, do Poder Judiciário, e vou ao Ministério Público, né? Já há algum tempo já se discute, por exemplo, a China já desenvolve
instrumentos de inteligência artificial, onde denúncias, né, ações penais são desenvolvidas por esse tipo de ferramenta de inteligência artificial, já é bastante utilizado. Eu não conheço especificamente, né, na China a gente às vezes tem informações mais a conta-gota, né, mas já existe um contato, né, entre os órgãos do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público e outros, para, né, estarem sempre antenados nas ferramentas, né, no que está acontecendo. Mas, enfim, é um tipo de instrumento que eu já li algumas matérias a respeito desse promotor, que é um software que desenvolve as denúncias. Então, eu acredito que nesse ponto, essas ferramentas vão ter um impacto muito grande na geração das minutas, né, na geração dessas sentenças, que vão ser revisadas, né, pelo magistrado, as denúncias vão ser revisadas pelo promotor de justiça, mas eu acho que o primeiro impacto grande é isso, onde nós precisamos de 2, 3 assessores trabalhando, colaborando com a elaboração de sentenças, nós vamos passar a ter um, né? E os cartórios, onde nós temos lá dezenas de pessoas, nós também vamos passar a ter um número bem menor de servidores, né? No caso técnico, judiciário, analista e o antigo escrivão, né? Hoje tem mudado um pouco a nomenclatura. Esses eu acho que a gente vai ter um impacto grande, viu? Esses atos ordinatórios que hoje o código já permite, né, que sejam feitos pelo cartório, eu acredito que a inteligência artificial vai solucionar muita coisa. Então, em resumo, a preocupação que inicialmente era o surgimento do juiz robô, do advogado robô, do promotor robô, na realidade pode haver uma diminuição, não o desaparecimento, mas uma diminuição dos estagiários, dos assessores, enfim, do pessoal do staff ali, dos promotores, juízes, advogados. É por aí, então. Eu tenho essa impressão, professor. Perfeito. Estamos conversando com o doutor João Edson Souza, que é promotor de justiça lá em Tocantins, falando sobre inteligência artificial e sistema de justiça. Bom, o senhor disse que se interessou por esse tema, mas não fez parte da sua pesquisa, nem no mestrado, nem do doutorado. De onde veio, então, esse seu interesse pelo tema? Foi no seu dia a dia, aí, no seu trabalho como promotor? Olha, na verdade, eu tenho a minha linha de pesquisa é mais na área de processo penal, teoria da prova e a parte processual em geral já foi objeto do meu mestrado, e agora eu estou trabalhando para o doutorado bastante a questão da teoria da prova com alguma situação mais específica para o desenvolvimento da tese. Mas o que acontece é que eu, na verdade, tenho interesse grande em vários assuntos, e assim tenho por hábito tenho assinatura de algumas revistas internacionais e assim também bastante ligado na questão da tecnologia, e assim é realmente uma coisa que desperta realmente a nossa atenção, porque eu acho que vai ter um impacto muito grande, sabe? Acho que todo mundo, na verdade, deve estar um pouco preocupado não no sentido, né, de uma preocupação assim que seja, isso vai ser ruim, mas nós precisamos corrigindo, não seria preocupado, todos nós precisamos estar um pouco atento a esse tema, né? Você veja hoje só como a gente hoje praticamente, de um momento para o outro, a gente não vai mais a uma agência bancária, né? Você resolve tudo pelo app do banco, né? Diminuíram o número de funcionários dos bancos, e eu acho que em pouco tempo, eu olhava hoje quando eu saía da audiência presencial, que eu também não vejo mais hoje muito porque da audiência presencial, não vejo assim favorecer. Claro, há casos, né, especificamente, que talvez seja melhor todo mundo presente, mas não deveria voltar a ser a regra. E nem tem voltado a ser, né, ainda bem. Mas eu vi a quantidade de gente entrando, né, chegando no fórum aqui da capital, onde eu estou momentaneamente trabalhando,
né? Então, um número grande de pessoas se deslocando, chegando, e aí você tem todo um aparato de segurança, né, para entrar no fórum, e assim por diante. Então, eu acredito que em breve a gente vai ter essas modificações, isso diminuindo bastante, você chegando ali no fórum, inclusive não precisa nem escrever, né? Essas conversas vão ser efetivamente, né, nós já temos aí a Alexa, né, e outras, né, o iPhone tem uma outra, esqueci o nome agora, que inclusive, né, A em Siri. a Siri, em alguns casos de julgamento do próprio STF, né, algumas situações engraçadas, onde o ministro lia o voto e a secretária eletrônica passou a falar. Eu acredito que o cidadão, e isso é positivo, o cidadão vai chegar no fórum realmente e vai ser atendido por máquinas. Você vai ter alguém para atender, num caso específico. Mas eu acredito que isso realmente vai diminuindo, vai diminuir cada vez mais, e é positivo. Claro, a gente tem que preocupar com outras situações, né? A Constituição garante aí a questão ligada ao trabalho, né? É um dos deveres aí do poder público, né? Ele precisa, você não pode acabar, né, com o serviço, obviamente, das pessoas, né? Isso precisa uma certa medida. E a CLT, né, também tem algumas normas sobre a mecanização, mas me parece que aí seria na mesma linha a preocupação. Mas eu acho, professor, que realmente isso vai caminhar nesse sentido, viu? Eu acho que os professores em sala de aula, isso nós não vamos ter nessa área uma preocupação. Acredito que vamos ter algum auxílio por parte dessas ferramentas de inteligência artificial, mas são atividades onde eu penso que nós vamos ainda ter um controle. Os professores, né, no Poder Judiciário, no Ministério Público, Defensoria Pública, num período curto aí ou médio de 10 anos, eu acredito que não vai haver uma diminuição, porque essas ferramentas vão ajudar a produzir mais, mas você ainda vai precisar desses órgãos, né, de judicantes e do Ministério Público. Mas é uma ferramenta que eu acho que vai se apresentar muito bem, muito forte, já de maneira próxima aí de 3 a 5 anos, nós vamos ter uma modificação bastante forte na realidade do dia a dia do sistema, para não falar do judiciário, mas do sistema judicial. Na realidade, me parece que isso tudo precisa ser pesquisado e imagino que já esteja sendo, né? Porque eu estava lendo ontem algo sobre o fato de que nos últimos 10, 15, 20 anos, nós tivemos uma mudança significativa nos bancos, por exemplo, na diminuição de funcionários, o surgimento de bancos quase que integralmente virtuais, aplicativos, máquinas, né? E, de fato, eu fui bancário, inclusive, nos anos 80, e a diferença hoje é monstruosa, né? Do que era uma agência e do que é hoje. Mas, assim, será que está diminuindo o emprego dessas pessoas ou está surgindo oportunidades em outras áreas para que essas ferramentas surjam? E aí a mesma coisa a gente poderia pensar em termos de judiciário. Será, doutor João Edson, que vai diminuir a necessidade dessas pessoas com essas ferramentas, ou isso vai facilitar de tal forma o acesso efetivo à justiça que a gente vai ter um incremento de demandas, porque vai ficar muito mais fácil, talvez, entrar com uma ação do que é hoje, menos burocrático, mais simples, e aí a gente passa a ter mais trabalho, embora com mais ferramentas, ou deslocamento de pessoas de uma área de trabalho para outras e tal. Enfim, são muitas questões realmente que a gente tem que pensar, refletir, discutir, pesquisar, não é isso? Eu acho que essa questão que você está colocando, ela é de extrema importância. Eu confesso que eu ouvi alguns programas, algumas coisas sobre esse tema em alguns canais do YouTube, como da Economist e outros, tratando dessa preocupação, mas eu não cheguei a me aprofundar do ponto de vista de leitura, mas já vi também alguns comentários na TV fechada e também tratando sobre esse tema. E o que eu tenho ouvido é mais ou menos isso que você disse.
que não deveria haver uma preocupação, porque haveria um deslocamento dessa mão de obra para outras atividades diferentes, né, atividades que podem agregar e que podem até surgir, porque elas não, hoje, elas não, como não haveria, né? Bem, a gente vai precisar, por exemplo, a questão do pessoal que trabalha no TI, né? E a manutenção. Essas máquinas precisam de manutenção, né? Então você vai ter um aumento grande se você perde em pessoas ligadas ao cartório judicial, né? Você vai ter aí obrigatoriamente um número grande de pessoas já na parte de tecnologia da informação. E então o que eu tenho ouvido até agora, né, sobre esse tema da questão do deslocamento da mão de obra, para onde vai, como é que fica, se isso vai precarizar a mão de obra, se isso vai ser negativo ou positivo, tem sido mais no sentido de que não, que vai haver esse deslocamento. Eu aí lhe falando, como eu falei, eu não parei para fazer eu já tenho refletido mais, né, como eu te falei, fazendo o artigo, conversando contigo, né, a gente já vem conversando para tratar do assunto faz alguns dias, e eu naturalmente venho refletindo mais porque nós íamos conversar, né? Mas esse é um aspecto que eu não tenho, não me debrucei e nem devo estar me debruçando muito, porque eu tenho pensado mais realmente lá na parte, né, da produção, né, da resposta, né, da eficiência, da resolutividade do sistema de justiça. Mas eu, particularmente, tenho a impressão que isso não é tão positivo assim, não. Principalmente para um país como o Brasil. Eu acho que em outros países, como o Canadá, Suíça, os países, né, da região da Suécia, da Noruega, esses países onde realmente, veja só, estou colocando realmente, eu nem falei nos Estados Unidos, né, em outros, realmente aqueles que estão no topo da questão da tecnologia, da mão de obra, são populações em número mais equilibrado, né, não são países com um número grande populacional, né, com um nível de educação muito grande. Eu acho que esses não vão ter problema. Agora, países da linha do Brasil, por exemplo, com o que a gente tem visto aí, crianças que aos 7 anos, né, a gente viu agora essa semana, chegam e não estão, né, alfabetizadas ainda, não sabem ler nada ainda. E a gente, quando pega, né, desenvolvendo mais para frente ainda aqueles que já estão no final, né, da formação do ensino médio, né, que leem, mas que não processam, né, de maneira direito, não fazem uma interpretação que se espera, né, disso. Eu tenho preocupação, realmente, eu acho que esse resultado em países de parâmetros, né, do índice de desenvolvimento humano do Brasil, e principalmente com nossos índices da questão ligada à escola, à educação, eu acho que é muito perigoso, é muito... E aí já saindo, né, do Poder Judiciário, que em alguns lugares, claro, o poder público é muito importante, mas já tratando, né, da utilização dessa ferramenta em outras coisas, né, que vai tomar conta muito antes do Poder Judiciário e os outros órgãos. Então, eu acho que não vai ser muito... Eu não sou tão esperançoso de dizer, olha, isso vai ser muito positivo, não. E aí o senhor me fez criar uma outra indagação aqui. Eu me lembrei, transportei lá para o meu início da Faculdade de Direito, na extinta Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, em 1984, e eu fazia parte do Diretório Acadêmico de Direito. E uma vez, o Diretório Acadêmico de Direito resolveu fazer uma provocação ao Diretório Acadêmico de Medicina. Aquela velha disputa, né, desses dois eixos universitários, Direito, Medicina e tal. Fizeram um evento para discutir qual dos dois cursos era mais importante, o que já era uma idiotice por si só, mas uma idiotice típica de acadêmicos, né, que estão no começo da vida acadêmica e tal. E essa discussão, ela acabou em pancadaria, doutor João Edson, porque teve um momento que um dos colegas do Diretório Acadêmico de Direito disse o seguinte, olha, no fundo, medicina é mais importante do que o direito. Sabe por quê? Porque o direito, quando erra, fica visível. A medicina, quando erra, enterra os seus erros e tal. E aí começou uma pancadaria e tal, acabou o evento, né? E não podia ser diferente, tinha que terminar desse jeito mesmo, porque a premissa já era equivocada, a conclusão tinha que ser também.
Mas o senhor me fez ficar preocupado agora com isso. A aplicação no direito, quer queira ou quer não, a gente tem o duplo grau de jurisdição, a gente tem o recurso, a gente tem ferramentas para corrigir esses erros da má utilização ou da utilização premeditada da inteligência artificial. Mas se a gente pensar na aplicação disso na medicina, por exemplo, doutor João Edson. Pois é, eu já, como eu disse, esse já eu não tenho me atido muito, mas a gente, se eu não me engano, já vi alguma coisa, comentário, né, de algumas cirurgias que têm sido feitas, né, integralmente, né, já há utilização disso para algumas cirurgias mais sensíveis, mas eu acho que é outro campo, a não ser a questão do campo do diagnóstico, né? Porque a gente já, hoje, quem é que já não tem, quem é que tem sente alguma coisa e não vai no Google perguntar o que é, qual é a fonte do problema, né? Então, assim, com o desenvolvimento aí da telemedicina que a gente teve no período por causa da pandemia e acabou ficando, né? Não só no Brasil, mas em outros países isso também aconteceu. Então, assim, no campo do diagnóstico, eu acho que a medicina vai ter um grande desafio, né? Porque você vai passar essas informações, né? Você veja só exames hoje bioquímicos, eles já são feitos todos de maneira por equipamentos, né? Então, você já tem nessa área aí também um desenvolvimento. Então, assim, realmente é difícil você pensar numa área onde isso não vai ter uma importância muito grande, né? Dificilmente você vai ter realmente um local, olha, aqui isso não vai acontecer, né? É desde o motorista de carro, motorista de caminhão, já há quanto tempo, né, vem se testando os veículos, né, para se locomoverem aí, já existem, né, em vários locais sozinhos. Então eu acho que esse tipo de coisa, e o que essa inteligência artificial tem tido de muito importante, que não se comenta tanto assim, porque talvez não seja assim tão interessante, né, não se vê o resultado específico, mas o cientista, o pesquisador, as pessoas de inteligência que trabalham com tecnologia da informação e que trabalham em áreas também da medicina, têm se utilizado dessa inteligência artificial para agilizar o seu trabalho de pesquisa. Então, essa inteligência, ela faz programas criando outros softwares, ela agiliza situações onde você muitas vezes precisaria simular ou demorar algum tempo para fazer a pesquisa, ela pode acelerar, né, verificando fórmulas, desenvolvendo teorias. Então, ela acelera muito a essas atividades no meio, fazendo um meio campo, digamos assim, entre aquele objeto, né, final que se busca e ela dando instrumentos para você chegar naquilo. Que, inclusive, na área do direito, já é muito utilizada por escritórios, principalmente nos Estados Unidos, para você verificar qual seria o melhor lugar para você entrar com a ação, qual é o índice que você tem de sucesso daquela demanda, qual é o gasto que você vai ter com aquela demanda e quanto que se imagina que você vai ter de lucro em caso de vitória dessa demanda. Então, trabalhando com previsões, né? Então, da mesma maneira que produz essas previsões, realiza cálculos, formula programas e assim por diante. Então, o instrumento é realmente revolucionário por causa disso. Você começa a verificar como é que ela tem sido usada em cada um dos campos, é uma coisa impressionante. Doutor João Edson, nesses 111 programas que a gente já fez aqui no Direito no Ar, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre essa questão da inteligência artificial. E uma delas, eu não sei se o senhor conhece, é a nossa colega, a professora universitária, doutora Renata Braga, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela está por trás do projeto de marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Eu não sei se o senhor tem acompanhado isso mais de perto, qual é a sua opinião sobre isso, se é necessário ter um marco regulatório, que modelo a gente deveria adotar, o que que o senhor pensa sobre isso?
Olha, eu fiz uma leitura de algo, eu não me lembro, realmente era uma professora e mais alguém, eram dois autores, mas eu não me recordo agora o nome, fiz a leitura no Conjur, se não me falha a memória, tratando já há alguns parâmetros, né, estabelecidos, né, do que eles estão tratando. Eu te confesso que nesse campo, e assim, uma coisa é o marco, né, legal em relação ao desenvolvimento, à utilização, principalmente o desenvolvimento da inteligência artificial. Isso não tem nada a ver com a questão do marco legal da internet, da questão da manifestação de pensamento, isso é outro tema. Que são tantos marcos legais, né, que a gente já não sabe, marcos fiscais, arcabouço fiscal, fica difícil da gente se entender. Mas eu acho que nessa matéria, é extremamente importante ter um marco regulatório para se esclarecer, colocar, deixar claro, conceituar, identificar cada um, né, do que é inteligência artificial, o que é inteligência artificial generativa, o que são as outras formas de inteligência artificial, né, como é que elas são. Eu acho extremamente interessante alguma coisa na linha do que eu lhe falei lá dos Estados Unidos, alguma espécie de autoridade, né, pode ser uma simples secretaria, né, ligado a algum ministério, o Ministério penso eu, Ministério do Desenvolvimento, né, Ciência e Tecnologia, não me lembro agora bem como está, né, essa parte, mas só a título de exemplo, né, uma autoridade nesse sentido para fazer esse acompanhamento. Eu acho que é extremamente interessante, primeiro, para a gente realmente controlar, porque a matéria é extremamente importante e pode ser utilizada para muita coisa positiva, mas pode ser utilizada para muita coisa ruim. Segunda coisa, que é extremamente importante, a questão da informação, né? Informação é um direito fundamental que o cidadão tem, então nós precisamos realmente saber o que está sendo feito, né? O que está sendo investido, quem está fazendo, né? Porque a gente tem desde o ponto de vista de responsabilidade civil, né? E assim por diante. Então, eu acho que é extremamente importante que se faça, que se coloque. Ela pode não ser perfeita, claro, tem que ter um cuidado para você não fazer uma regulamentação que impossibilite o desenvolvimento de pesquisa. Né? A inteligência artificial, da maneira que ela está sendo utilizada hoje, de tudo que ela desenvolve, de fórmulas químicas, né, como eu falei, de programas e assim por diante, ela é importante no campo de vacina, ela é importante no campo, né, da medicina em geral, da tecnologia, de tudo que nós podemos pensar, né? Então, assim, é necessário ter uma regulação que não sufoque o desenvolvimento dessa pesquisa no Brasil. Mas você precisa realmente ter um marco, porque ainda é muito grande, né, o espectro, né, em tudo que ela pode ser utilizada, e para que ela vai ser utilizada, né, talvez haja campos onde não seja interessante que ela seja utilizada nesse momento, né, então eu acho que isso precisa ser discutido realmente. Acho que é uma coisa que deve demorar, que é importante, como você falou da professora que já trabalha o tema, e a gente tem um número maior ainda de pessoas que trabalham o tema discutindo isso, porque com certeza é o tipo de marco legal que nós vamos demorar alguns anos para conseguir estabelecer uma regra mínima que seja aceitável, né? Para um marco legal num Congresso, né, de 500 e tantos deputados, 81 senadores, até a gente conseguir um texto, né, que agrade a gregos e troianos. Você sabe como foi o marco da internet, como são, né, a gente discute até hoje o marco do saneamento básico, né, e assim por diante. Mas é extremamente importante, eu não vejo outro caminho. Tomara que a assessoria da Presidência da República, né, que trabalha lá diretamente, na cúpula, né, do governo, que realmente, olha, isso é uma matéria importante. Vamos chamar a professora que está desenvolvendo essa pesquisa, vamos montar um grupo de trabalho e vamos ficar por dentro disso aí. Eu acho que é extremamente importante que o governo, né, principalmente o governo mesmo, federal, né, abra o olho realmente e traga para si essa responsabilidade. Olha, vamos ter um grupo de trabalho, vamos ter um pessoal aqui que quando a gente tiver alguma coisa, o que está acontecendo, o que é isso, e assim por diante. Acho fundamental.
Perfeito. Olha, a conversa extremamente agradável, elucidativa, instigante com o Dr. João Edson de Souza sobre a questão da inteligência artificial e sistema de justiça. Mas o nosso tempo está acabando, então só queria mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade em conversar conosco. Fica o espaço agora para suas considerações finais. Então, eu quero registrar aqui agradecimento pelo convite. Fiquei muito feliz desde que você me fez o convite, fez o contato. Acho que realmente o tema é, né, para a gente discutir bastante. Você também me trouxe várias informações muito interessantes e que ajudam e levam a mais reflexão sobre o tema. E eu realmente fechar só agradecendo o convite, fico muito feliz de ter participado. Espero aí daqui a um tempo, né, voltar para a gente, quem sabe já com alguma coisa acontecendo de maneira mais concreta nessa área, a gente possa voltar a conversar e ver o que se realmente nós tivemos, né, e as coisas evoluíram como a gente imaginou, como a gente tentou aqui prever um pouco, né, do futuro e que seja positivo, né? Nós pensamos em coisas mais positivas, né? A nossa conversa leva a crer que teremos resultados positivos, tá? Eu acredito. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E já fica o convite para o senhor retornar mais adiante para tratar desse tema outra vez, acompanhando essa evolução do tema, e também para falar sobre as suas conclusões no seu doutorado sobre a questão das provas no processo penal, que também é um tema muito interessante. Então é isso, nós conversamos hoje com o promotor de justiça no estado de Tocantins, Dr. João Edson de Souza, sobre inteligência artificial e sistema de justiça. Um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem.